Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus possam preencher nossos corações esse lugar também, né? Então vamos fazer a leitura do texto. Então abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 7. Amém. Vamos ler o texto. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te dar graça, queremos te dizer o quanto é maravilhoso nós servirmos ao Senhor, nós termos o Senhor como Deus de nossa vida. Ó Deus, nos livra de tudo aquilo que tenta tomar o teu lugar em nossa vida. Ó Pai, cada dia mais trabalha em nosso ser para que nós possamos manifestar e exercitar essa nova vida que temos em Cristo Jesus. Pai, nos ajuda a cada dia fazer morrer a nossa natureza terrena. Ajuda-nos a cada dia negar a nós mesmos e carregar a nossa própria cruz. Oh Deus, nos ajuda a exalar essa vida nova em Cristo Jesus. Pai, faz isso por meio da tua multiforme graça. Nessa noite em especial, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da tua palavra exposta e que o resultado, tudo isso que nós te pedimos, Pai, seja produzido em nós para o louvor e glórias do teu santo nome. Nesse momento, nos ajuda a louvar-te como convém e faz, Pai, com que nós tenhamos a certeza de que o Senhor esteve aqui e falou entre nós. Em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido e agradecimento hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Nós já fizemos a leitura do texto, certo? Na íntegra. E quando a gente for avançando na exposição, a gente vai relendo as partes que a gente for aqui ver, for expor, tá bom? Então a gente não vai ler ele na íntegra de novo, mas nós vamos ler ele pormenorizadamente. Amém? Glória a Deus. Muito bem, quero trabalhar um pouquinho com a memória dos irmãos. Pedro, ele vem trabalhando num contexto em que seus leitores se encontram desterrados.
Acho que isso deve ter ficado bem claro aqui. E essa epístola, essa carta, ela ganha o nome de carta geral porque ela não é uma carta como, por exemplo, a de 1 Coríntios, né, onde tem um povo específico numa cidade específica. Então, logo nos 2 primeiros versículos de 1 a Pedro, do capítulo 1, nós percebemos que são vários irmãos em vários lugares, que não somente é uma cidade, por exemplo, Ásia, Bitínia, não são cidades. O engraçado é que são regiões, não é? Tipo, região metropolitana, onde tem Fortaleza, tem Maranguape, tem Maracanaú, tem várias cidades, né? Assim acontecia. Então, eram muitos irmãos que andavam desterrados por causa de sua fé, né? Por causa da dispersão, né, que houve e que Atos dos Apóstolos retrata bem, né? E esses irmãos, pelo fato de estarem desterrados, eles não tinham os seus direitos de cidadão, né? Então eles poderiam estar passando por diversas tribulações, diversas provações, e isso vai exigindo cada vez mais fé. E isso vai exigindo cada vez mais uma lembrança da fé uma vez dada a eles. E não somente isso, vai exigir desses leitores uma resposta cristã diante dos problemas, diante dessas provações, diante dessas tentações. Não é? Uma resposta cristã, uma ética cristã, um valor cristão, né? Já que estes estavam inseridos dentro de um contexto de uma sociedade, né? Numa cidade comum. Então eles tinham que fazer isso. No capítulo de número 2, a partir do verso 11, Pedro ele já afunila mais a sua exortação, a sua palavra de ânimo, a sua palavra de conforto a esses irmãos, quando ele começa a dar exemplos ou situações específicas da vida deles, para que eles pudessem dar essa resposta cristã. Aí você tem, por exemplo, eles numa sociedade, no verso 11, eles tendo que se sujeitar às autoridades, no verso de número 13, e eles, por exemplo, no verso de número 18, muitos escravos haviam rendido as suas vidas a Cristo Jesus, não resistido, né, ao chamado do Evangelho, e Pedro também dá palavras de orientação para esses escravos cristãos, né? Então você vê que, eu não sei se sua Bíblia é NVI, mas se sua Bíblia for NVI, tem uma epígrafe logo em cima do verso de número 11, intitulada Deveres Sociais do Cristão. Então é o cristão inserido na sociedade, num contexto específico, precisando dar uma resposta cristã a esses problemas, a esses dilemas que eles estavam enfrentando. Quando a gente chega no capítulo de número 3, nós temos mais uma situação específica. E a situação específica diz respeito ao trato do marido para com a sua esposa, ou eu meio que falei aqui na ordem invertida, né? No trato da sua esposa, né? No trato da esposa para com seu marido e finalizando do marido para com a sua esposa. Então, nós vamos meditar em algumas situações específicas, como por exemplo, uma mulher cristã e um marido não cristão. Como proceder, né? Pedro vai dar uma diretriz ou diretrizes a essas irmãs que estavam passando por esses problemas nessas regiões aí do
Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, enfim. Amém? Pronto, nós vamos continuar daí. Então eu quero começar meditando juntamente com vocês nos versos de 1 a 3 do capítulo 3. Versos de 1 a 3, né? Vamos fazer a leitura novamente dos versos de 1 a 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, né? Então nós temos aí a nossa primeira parte em que nós iremos pensar um pouco e tirar algumas lições aqui para a nossa vida, né? Para a nossa lida. Antes de começar, eu gostaria de falar que são muitas informações. Do verso 1 ao verso 7, são muitas informações. Então eu vou procurar ser o mais sucinto possível, o mais objetivo possível em cada parte que nós formos meditando, que é para a gente ter uma compreensão melhor e não ficar um acúmulo de informações. Ok? Vamos lá. Quero pensar juntamente com você nessa expressão logo do início do verso de número 1. Essa do mesmo modo. Dê uma conferida aí na sua Bíblia. Do mesmo modo. Essa expressão, ela deve ser considerada por nós, ela deve ser digna de aceitação ou de atenção nossa, porque esse do mesmo modo tem uma estreita ligação com o assunto anterior que Pedro estava tratando com seus leitores. E quando eu falo assunto anterior, eu não digo somente respeito a quando ele começa no verso de número 11, tratar da conduta do cristão, mesmo num contexto de crise, mesmo num contexto de desterro. Quando eu falo o ponto anterior, imediato, eu quero me referir ao verso de número 18, quando ele trata, por exemplo, dos escravos, não é? Ele tem uma íntima ligação, né? E eu vou explicar aqui essa íntima ligação. É meio duro de encarar isso dessa forma como eu acabei de colocar, essa íntima ligação entre essa expressão do verso 1 com o que ele falou dos escravos anteriormente. A construção da frase, a frase no original sugere isso, uma ligação íntima com o que ele acabou de falar para os escravos cristãos, né? Contudo, existem algumas coisas que a gente deve pensar aqui. Por exemplo, você viu Pedro tratando, falando, exortando os escravos a deixarem de ser escravos? Sim ou não? Não. Você viu, você leu, você meditou, você escutou a exposição passada, Pedro dizendo para eles, basicamente dessa maneira: façam o seu trabalho da melhor maneira possível. E ainda, os escravos tinham como exemplo quem? Nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. No seu modo de humilhação, no seu modo de sujeitar-se, sem reclamar, né? E, basicamente, é a mesma ideia aqui
nesses primeiros 3 versos do capítulo 3, porque mais na frente a gente vai ver o que o texto dá a entender é que essas mulheres, para quem Pedro estava se dirigindo, eram mulheres que possivelmente tinham maridos que não eram cristãos. E se eles não eram cristãos, obviamente, por implicação, eles tinham uma outra religião que a gente chama de religião pagã. Ok? Então, assim como o escravo, é meio duro isso que eu vou falar, tinha que encarar aquela situação e passar por aquilo, tendo como exemplo Cristo Jesus, aquelas mulheres não tinham que sair da sua condição de casadas por causa da situação bem peculiar que elas estavam vivendo. Estavam casadas, né, com homens que não eram cristãos. Obviamente, não foram cristãs que se casaram com não cristãos. Talvez foram mulheres que no decorrer de suas vidas acabaram conhecendo o evangelho, mas os seus maridos não. Certo? E isso tem uma estreita ligação, porque assim como Pedro exorta eles a permanecerem nas situações deles, servirem com mais afinco aos seus senhores, ele diz para essas mulheres permanecerem fiéis, permanecerem com bons exemplos para os seus maridos que provavelmente não eram cristãos. Daí a palavra sujeição. A palavra sujeição. E ainda que elas tivessem como exemplo também Cristo Jesus. Elas vão ter outros exemplos aqui, né? Como por exemplo de Sara, mas também tivessem Cristo Jesus nesse ponto da sujeição, né? De continuar na condição em que foram chamadas. Ok? Jesus, meus irmãos, não veio a esse mundo para mudar instituições. Isso precisa ficar claro para a igreja do Senhor. Jesus não veio para mudar instituições. Com instituição, eu quero falar aquela esfera da sociedade que visa o bem comum, como por exemplo a política, a família, a economia e etc. Jesus, em primeira instância, não veio mudar as instituições. Ele não veio, quem sabe, extinguir determinada instituição. Essas coisas mudaram, ou essas coisas mudam como efeito da sua obra principal, da obra de Cristo Jesus principal. E nós sabemos qual é a obra principal de Cristo Jesus, ou pelo menos as duas facetas dessa obra, que é a implantação do reino de Deus, né? E buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a mudança das instituições, elas acontecem como consequência dessa missão primeira, desse ato primeiro, desse comissionamento primeiro de Jesus Cristo. Né? Mas contudo, fé cristã nesse mundo não necessariamente nos dá a certeza da mudança dessas instituições. Vocês entenderam? A fé cristã nesse mundo não necessariamente nos dá a certeza da mudança total dessas instituições, e eu falo de forma geral. Alguns casamentos mudam, melhoram. Algumas situações melhoram, mas isso são pontos específicos. Não num contexto global, não num contexto geral. Tá? Não num contexto geral. E a gente tem que estar consciente dessa realidade. Sempre fazendo a nossa parte. Sempre buscando
a transformação do nosso casamento, buscando melhorias para a nossa sociedade, para a nossa economia, mas sempre sabendo que vai ter algumas batalhas perdidas, porque o compromisso de Cristo Jesus, em primeiro lugar, é a vinda, ou ele trazer o reino, como ele trouxe, né? Trouxe numa semente, como que uma semente de um grãozinho, né, de mostarda, e também buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, essa explicação vai para que os irmãos possam pensar da seguinte maneira: e por que ele não acabou com a escravidão, não é? Por que ele ainda deixa uma esposa, por exemplo, ainda submetida a essa situação? Né? Não é o compromisso de Jesus em primeira instância, apesar de que o Evangelho ele tem esse poder de mudar essas instituições, mas não necessariamente que seja algo certo, ok? Então, do mesmo modo, portanto, tem essa conotação, tem esse sentido, remete ao que aconteceu anteriormente no que diz respeito aos escravos. E aqui, em segundo lugar, eu quero pensar com você nessa outra expressão que tem aqui: sujeite-se cada uma a seu marido. Você consegue visualizar aí? Sujeite-se cada uma a seu marido. O que significa sujeitar-se? O que significa sujeitar-se? Essa palavra, ela é tão mal vista, né? Ela foi meio que tomada num sentido não muito agradável de se ouvir. Sujeição, né? Se na sua for revista e atualizada, tem submissão, né? O que significa isso? Não é? Significa aceitar a condição. Preste atenção. Significa aceitar a condição. Significa colocar-se abaixo da condição. É isso que significa sujeitar-se. Aí a gente tem que pensar numa outra perguntinha, né? Que condição? Tá bom, sujeição significa aceitar a condição, significa colocar-se abaixo da condição. Mas aí vem a perguntinha: que condição? Será que é uma suposta inferioridade? As mulheres teriam que se colocar debaixo, aceitar essa suposta condição de inferioridade? É óbvio que não. Não é isso que Pedro está querendo dizer. Não é isso o que a Sagrada Escritura, toda vez que menciona essa palavra no que diz respeito a homem e mulher, no que diz respeito à vida conjugal, à vida comum de homem e mulher, não é o sentido de inferioridade. Jamais. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Está lá registrado no capítulo 1, verso 27 de Gênesis. A gente sempre está falando sobre o que significa de fato a submissão, que significa de fato a sujeição, né? Submissão se refere à condição de responsabilidades, preste atenção, condição de responsabilidades conferidas por Deus, no caso aqui, as mulheres. Então, as mulheres têm uma condição própria, uma condição de responsabilidade que é peculiar, que é particular, que é conferida somente a elas, né? Eles são iguais, homens e mulheres, diante de Deus, em importância,
como pessoa, né, em seu ser, mas no que diz respeito a responsabilidades, a sua participação no casamento, certo? A sua participação no casamento, e aí as pessoas podem ficar um pouco chateadas comigo, mas como a sociedade, né? Como a sociedade tem como base a família e a família como base o casamento, então, portanto, a mulher tem um papel particular, um papel peculiar, um papel próprio dentro de uma sociedade. Então, a submissão diz respeito a isso. Submeter-se significa auxiliar o marido, como diz lá, né, o texto de Gênesis, capítulo 2. Auxiliar o marido, ajudar o marido na sua missão, né? A gente sempre está dizendo que a missão do homem é ser homem. A missão do homem envolve o provedor da sua casa, envolve o chefe da família, envolve o protetor da família, né? Envolve um pai, né? Um exemplo, uma figura de exemplo para os filhos, né? Então a missão do homem, o ser homem significa isso. Então, em última instância, a missão da mulher ou a submissão da mulher é auxiliar o seu marido a ser o homem da relação, né? O homem da relação, um pai para o filho, um provedor e protetor da casa, um chefe para o lar, um marido de verdade, o homem da relação. É isso que a mulher tem que ajudar o homem a fazer. E no caso aqui dessas mulheres, ao que parece, elas teriam que fazer isso mesmo que o seu cônjuge, o seu marido, não fosse um cristão, né? Aí você vê que isso independe, né, do cristianismo, ok? Então é isso que significa sujeite-se cada uma a seu marido, seja uma auxiliadora. Os tempos são de crises, os tempos são difíceis, é tempo de desterro, é tempo de ser peregrino, estar nessa condição onde a mulher, no mundo antigo, tinha que até mesmo seguir a religião de seu marido, né? Seguir a religião de seu marido, mas naquele momento ali, naquela situação conflituosa, ela era cristã, né? Ela era cristã, mas mesmo assim, ela tinha que ajudar o seu marido a ser o homem da relação, né? Então a gente homem tenta imaginar, as mulheres talvez tenham uma imaginação mais aproximada dessa dor expressada aqui nessa carta de Pedro, né, por parte dessas mulheres. E aí vem a terceira e última parte aqui nesses versos, que é a parte B do verso de número 1, né? Quero pensar com você quando diz assim: a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, né? Como foi bem colocado por mim agora há pouco, a situação de submissão deve permanecer independente se o marido for um cristão ou não, né? Pedro, ele parece sugerir, a gente vai já fazer uma leitura novamente, ele parece sugerir que esses maridos aqui mencionados, parece que de alguma forma já ouviram a palavra do Evangelho,
né? Você vê que o evangelho, o cristianismo estava crescendo bastante ali no primeiro século. Então, era comum ouvir uma pregação do evangelho. Ainda mais num contexto em que tinham cristãos espalhados por diversas regiões, né? Então, ao que parece, né, Pedro sugere que esses maridos, os maridos mencionados aqui, já tinham ouvido a palavra do evangelho de forma falada, de forma pregada, né? Mas parece que eles não aceitaram, né? Daí nós temos essa ideia das mulheres ganharem os seus maridos através do exemplo. Já que eles ouvirem, né, a palavra do evangelho pregada não surtiu efeito, então que elas em casa, através do exemplo, pudessem ganhar esses maridos que ainda não tinham se rendido a Cristo Jesus. Amém? Então, é mais ou menos essa a situação, e essa sempre deveria ser a atitude da mulher cristã, certo? Essa sempre deveria ser a atitude da mulher cristã, e não contender com o marido. E não contender com o marido. Contender com o marido nessa situação, nesse contexto, né, em que normalmente a mulher seguia a religião do marido, né? Nesse contexto em que normalmente a mulher tinha que seguir uma convenção social, seguir a religião do marido, né? Elas tinham religião contrária, então elas não poderiam estar contendendo com o marido ali, causando vergonha perante a sociedade ali aos seus maridos. Mas antes, elas deveriam, pelo exemplo, ganharem os seus maridos, né? Elas deveriam ser submissas aos seus maridos, né? Não insubmissas aos seus maridos. Veja que mesmo nessa situação, onde tem uma esposa cristã e um marido não cristão, a insubmissão dessa esposa a esse marido é matéria de desagrado para Deus. Mesmo nessa situação, insubmissão não agradaria a Deus. Amém? Agora nós avançamos. Nós avançamos aqui. E nós vamos para o verso de número 4 em diante. Deixe-me ver aqui. Aliás, nós vamos reler o verso de número 3. Me perdoem. Né? Nós vamos agora fazer uma leitura novamente do verso 3 e do verso 4. Olha só. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil, o que é de grande valor para Deus. Né? Aí nós temos aqui uma palavra da parte de Pedro, né? Por exemplo, quando ele diz: a beleza não está nos enfeites exteriores, né? Esteja no ser interior a beleza demonstrada, né? A ênfase nos enfeites aqui, a ênfase nos enfeites está em relação de oposição à ênfase que Pedro quer dar no exemplo cristão da mulher, né? Pode notar aí nesse verso 3 e no verso 4 que nós acabamos de ler, né? Então tem duas coisas que estão brigando aqui: a ênfase nos enfeites e a ênfase no exemplo cristão, né? Na conduta cristã, como ele diz aqui na NVI, no ser interior, né? Que não perece. Então tá aqui. Mas Pedro não está dizendo, como muitos supõem por aí, que as mulheres não devem
enfeitar-se. Pedro não está dizendo isso. A mulher deve enfeitar-se. Isso é próprio da mulher. Um brinco, né? Um batom. Mas que a mulher esteja ciente de que sua beleza não consiste nisso. A beleza não consiste nos enfeites. A beleza não consiste nos cabelos trançados, no ouro, né? Nas roupas finas, da randara, sei lá. A beleza não consiste nisso, porque essas coisas passam. Esse exterior enfeitado passa. E o engraçado é que em momentos de crise no casamento, não é isso que vinga. Não é isso que é o fator determinante para uma reconciliação, para um entendimento entre homem e mulher. O que deve ser preservado como a beleza da mulher é a sua conduta cristã. É o seu cristianismo traduzido em ações. É o seu cristianismo, a sua fé exercitada no dia a dia. E como foi sugerido aqui, é a sua fé, é o seu cristianismo exercitado em forma de submissão ao seu marido. Não disputando com ele, não disputando a chefia da casa, não disputando o lugar de provedor da casa, não sendo insubmissa ao marido, mas pelo contrário, a sua fé demonstrada na submissão, na conduta. Isso sim é o que torna, segundo Pedro e portanto segundo Deus, uma mulher de fato bonita. Uma mulher bonita, uma mulher bela, uma mulher agradável, né? É a sua submissão, é a sua conduta cristã nessa submissão para com o seu marido, né? Eu não sei se vocês, maridos e até mesmo as esposas, conseguem formar uma imagem na cabeça de uma mulher bem arrumada, bem enfeitada, bem adornada, mas insubmissa. Mas é uma mulher que contende continuamente, uma mulher que disputa, que faz um cabo de guerra com o marido. Não é feio isso? Isso é feio. Isso não gera sentimento, não gera o amor entre o casal, né? Mas uma mulher que sabe se portar da maneira correta, que sabe falar da maneira correta, que sabe o momento certo. Uma mulher humilde, uma mulher que reconhece isso e que não vê o fato dela ser a auxiliadora de seu marido algo inferior. Essa sim, projetando aqui, fazendo uma imagem dela na cabeça. Né, assim, a semelhança do que tentamos fazer agora. Essa sim é uma imagem bonita de se ver. Então, a ênfase, a mulher quer ser bela, a mulher quer ter uma aparência embelezada para o seu marido. Então, que a sua ênfase não esteja nos enfeites, mas no exemplo cristão, no exemplo de sua fé manifestada aqui. Já foi dado, já foi cantado, né, onde ela deve fazer isso, em sua submissão, em sua sujeição ao seu marido. Essas coisas têm efeito duplo. Ela tem uma permanência
de admiração e afetos, né? Como eu disse agora há pouco, o amor entre o homem e a mulher, ele pode sim chegar ao final. Ele pode ter um fim, né? Mas, contudo, se isso for preservado, a mulher fazendo a parte dela, né? A gente vai chegar lá no verso 7, na parte do homem. Não se preocupem. Mas a mulher fazendo isso, primeiro, há uma permanência, tá, de admiração e afeto por parte do seu marido, né? Seu marido irá fazer isso. E 2, não menos importante, eu diria que muito mais importante, é o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Aí está bem aqui a mulher ganhar o seu marido com a sua atitude. Aí tem o verso de número 4, na última parte do verso de número 4, quando ele diz o seguinte: o que é de grande valor para Deus. O que é de grande valor para Deus. Aí, grande valor, ele nos lembra passagens anteriores dessa carta, né? Em que o conceito de valor é repensado. O que é valoroso? O que se tem valor? Aí nós temos no capítulo 1, verso 7, a fé vale mais do que o ouro, né? A fé vale mais do que o ouro. No capítulo 1, verso 19, no capítulo 2, versos 6 e 7, Jesus Cristo e sua salvação tem o maior valor possível, né? Então, quando Pedro ele repensa juntamente com seus leitores o conceito de valor, o que é que vale para Deus? Não é ouro que vale para Deus, mas a fé dos seus filhos que vale para Deus. Qualquer outra coisa na fé cristã, nas sagradas escrituras, nas orientações que Deus dá ao seu povo, qualquer coisa que tente usurpar o valor da salvação em Cristo Jesus, é algo falso. Porque salvação em Cristo Jesus nosso Senhor, tem que ter o valor supremo para o povo de Deus, né? E note que Pedro vem falando aqui para essas mulheres do exemplo da conduta e não de enfeites. Então Pedro mais uma vez repensa a questão do que deve de fato valer para o cristão, no caso, para a mulher cristã. Isso é o que vale para Deus. Não é uma beleza suplementada com enfeites, com adornos, com roupas finas. Não é isso que vai fazer a mulher ganhar o marido. Não é isso que vai fazer com que a mulher testemunhe o Evangelho de Cristo Jesus àquele marido. Mas outra coisa, algo que é substancial, algo que tempo e espaço não consegue acabar, que é uma conduta cristã. Ou vocês acham que a gente vai ter uma conduta cristã só aqui? Não, no novo céus e nova terra é o que vai ter para dar e vender. É um valor do reino, uma cultura do reino, uma maneira própria de ser, que não encontrará oposição, né? Então é isso o que tem de maior valor a Deus. E o engraçado é que o homem, o ser humano, tende a inverter as coisas, né? Tende a inverter as coisas. Qualquer coisa para o ser humano vale mais do que Cristo Jesus. Qualquer coisa para o ser humano vale mais do que a fé em Cristo Jesus, do que essa fé fundida, como eu falei há alguns dias atrás, nessa nova vida em Cristo Jesus. Qualquer coisa vale mais do que isso.
não é? Se essa situação não fosse verdade, momentos como esse não seriam necessários no meio do povo de Deus. Momentos como esse que eu me refiro a pregações, a exortações, a visitações, a disciplina, a exortação a você ler as Sagradas Escrituras, a exortação a você estar sempre em oração, a exortação de você sempre estar enxergando o mundo e a realidade em sua volta a partir de Deus. Mas, que mulheres que aqui se encontram possam ter esse que para Deus é o que é de grande valor, a conduta de fato cristã, e tendo em mente que é isso que a torna bela para o seu marido. Amém? Glória a Deus, Tem nem glória a Deus hoje, Muito bem. Versos 5 e 6. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então quero pensar juntamente com vocês nesse pois eram assim as santas mulheres do passado. Então nós temos, misericórdia, corta isso aí, viu? Temos aqui uma justificativa e incentivo de Pedro. Pedro, ele já era justificável por si mesmo, essas palavras de Pedro, Mas ele dá uma justificativa, que é o modelo patriarcal de casamento, A gente sabe que certas coisas do modelo patriarcal ficou para lá, tipo a primogenitura, Ou ainda é praticado? Não é praticada primogenitura, Primogenitura, o trato com os pais na velhice, Por exemplo, o filho primogênito, ele poderia seguir viagem quando seu pai morresse, Ou ele teria que voltar para cuidar do seu pai até que ele morresse ou ficasse bom. Era tudo. Ele teria que tocar os negócios da família necessariamente, sem opção, A posição mais peculiar da mulher dentro da família, dentro do casamento, Essas coisas, A posição que vai além dos princípios bíblicos, Essas coisas ficaram para aquela sociedade daquele tempo, Ou tem ainda sociedades patriarcais hoje, mais no Oriente, mas no Ocidente aqui que a gente vive, não. Mas o exemplo dessa família patriarcal, ou da atitude dessa mulher no tempo do patriarcado, são princípios de Deus, que são aplicáveis para qualquer tipo de família, no nosso caso, família cristã. Princípios universais de família, princípios universais de casamento, e não princípios próprios do sistema patriarcado. Então, no topo de exemplo nós temos, se a gente tem Abraão como o pai da fé, como exemplo de fé, como aquele que não titubeou, ou titubeou um pouco, mas mesmo assim foi em frente, nós temos do outro lado Sara, sua esposa, como exemplo para as mulheres no trato com os seus maridos. Então apenas o exemplo de Sara e das mulheres do passado, como diz o texto, deve apenas os princípios de Deus, esses princípios universais, como
a questão da responsabilidade da mulher, que foi citado, e etc, etc, deve ser aplicado. Então, olhem para Sara. Veja como ela se importava para com o seu marido Abraão. E ela é um exemplo, né? É um exemplo. Aí nós temos a parte B do verso 5, que dizem que essas mulheres colocavam sua esperança em Deus, né? E talvez Pedro esteja pensando aqui naquele episódio, né? De que houve uma incredulidade, credulidade, incredulidade, credulidade. Se Isaac vinha, se Isaac não vinha. Por mais que ela tenha rido, né? Por mais que tenha acontecido alguns deslizes, mesmo assim ela, naquela idade de acho que 90 ou um pouco mais de 90 anos, creu em Deus e assim Deus operou na sua vida, colocou a sua esperança em Deus. E também nas entrelinhas de Gênesis, quando ela peregrina junto com seu marido e ali está infestado, né? Está ali por implicação a esperança de Sara em Deus, em que Deus disse, ó, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei. Então ela colocou a sua esperança em Deus, ok? Então ela também é exemplo no que diz respeito à esperança em Deus. E o que isso tem a ver com as mulheres lá? Ora, se as mulheres eram cristãs e seus maridos não, e era meio desonroso ficar contendendo com o marido perante a sociedade, o que lhes restavam era continuar comunicando o evangelho através dos seus exemplos e colocar a sua esperança em Deus. Aí nós temos mais uma expressão no verso 6 na parte B, delas serão filhas, né, se praticarem. Filhas aqui é no sentido de herdeiras dessa atitude pretendida, né, por parte de Deus, que Deus pretendia isso para aquelas mulheres e que foram cristalizadas por elas na tradição, não é? Criaram toda uma tradição, né, de Deus, sadia no trato dessas mulheres para com os seus maridos, né? E a questão do medo está ligada à questão da esperança, né? Elas não tenham medo, elas antes coloquem, assim como as mulheres do passado, a sua esperança em Deus. E nós chegamos aqui no final, no verso de número 7, né? Onde ele vai tratar dos maridos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aí que nós temos 3 expressões bem rápidas, do mesmo modo, vocês, maridos, né? Isso significa que toda aquela solenidade, toda a seriedade da exortação que Pedro deu a essas mulheres, o mesmo tom, a mesma importância recaem sobre os maridos, recaem sobre a palavra que ele agora vai destinar aos seus maridos. Eu sei que uma pessoa que defende uma posição que a gente chama de igualitarista, né? É o feminismo gospel, né? Eu sei que ela gostaria de dizer que esse do mesmo modo, olha, do mesmo modo, tudo que Pedro falou para a mulher, do mesmo modo, pronto. Não, isso aqui diz respeito à solenidade da exortação, a importância do impacto das palavras. Assim como eles receberam o impacto das palavras de forma solene, os maridos devam aceitar essas palavras que serão ditas aqui. E ele começa dizendo aí, por exemplo, na parte B do verso, sejam sábios no convívio e tratem-nas com honra, né? A sabedoria cristã, ela não é algo que é puramente intelectual. Não é você saber ler livros e mais livros, saber teologia, ou saber sei lá, da ciência, enfim.
A sabedoria cristã, ela é uma sabedoria do amor. É uma sabedoria que deve necessariamente sair ou emergir das atitudes. Sabedoria aqui, a sabedoria cristã e o cristianismo toma emprestado do Antigo Testamento, é o discernimento para a vida. É você saber falar, é você saber se importar, é você saber andar, é saber tomar as decisões. Né? Essa é a sabedoria. E o que Pedro está pedindo é que os maridos saibam viver com sua esposa segundo a sabedoria. Saibam tratá-las, saibam falar quando é para falar, agir quando é para agir. E isso está intimamente ligado à questão, como eu acabei de falar, do trato do marido com a mulher, mas ele reconhecendo que ela é a parte mais frágil da relação. Como assim, a parte mais frágil da relação? Será que Pedro está fazendo uma avaliação da mulher depreciativa, inferiorizando? Não. Negativo. Ele está dizendo, né? Está tentando trazer o significado da natureza mais delicada da mulher. A natureza mais delicada da mulher, no trato, no aspecto sentimental, né? No aspecto físico também, no que diz respeito, né? À estrutura, né? O homem aguenta mais pé no lombo, né? Aguenta ficar numa empresa 8 horas, né? Numa chave, se bem que eu posso até levar a crítica que tem mulheres também nessa profissão, né? Mas é nesse sentido e não depreciativamente, ok? Pedro, ele não está depreciando as mulheres, até porque eles colocam elas como co-herdeiras igualmente como os homens. São co-herdeiras igualmente como os homens. Então, né? Então, o marido deve viver junto com a sua mulher, tratando-a sempre como a parte mais frágil da relação, segundo a sabedoria. Né? Segundo a sabedoria. Usar uma palavra aqui que se usa lá na US, não oprimindo, né? Sendo um opressor. E por último, tem algo aqui que deve ser digno de nota dos maridos, que é a última parte do verso que diz o seguinte, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. As orações dos maridos podem ser interrompidas? Pode. Em que condição, em que circunstância Deus não escuta a oração de um marido? Quando ele não está tratando a sua esposa como o vaso mais frágil, a parte mais frágil. Quando ele não está agindo com sabedoria no trato, no convívio, na relação, né? Deus não escuta. Deus não escuta. Assim como Deus não escuta a oração da mulher insubmissa. Deus não escuta, né? Aí aqui nós temos, né, uma base, um precedente bíblico para isso, né? Como por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, quando Jesus diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta, né? Nós temos aí um caso de que se irmãos tiverem em contenda um com o outro, Deus não recebe a adoração no momento da oferta, né?
Nós temos outro precedente, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, quando diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Né? Então esse é o precedente bíblico. O problema é que, às vezes, marido e mulher não se olham como irmão em Cristo Jesus. Não se olham. Não veem que aquelas palavras mais ásperas que eles trocaram, na verdade, né, em última instância, eles trocaram com um irmão em Cristo Jesus. Com uma parte do corpo de Cristo Jesus, do qual ele faz parte. E que, olha só, é meio estranho isso, mas é uma realidade. E que, assim como aquele irmão comum merece a gente ir lá, irmão, por que você fez isso? Ou então me perdoe, meu irmão. As mulheres e maridos em relação a mulheres, né? Também merecem esse tipo de palavra. Esse trato, porque em última instância também são irmãos em Cristo Jesus, né? Então, nesse caso, quando um casal está em contenda, quando um casal está em pé de guerra, olha, Deus não escuta suas orações nesse quesito, né? Deus não escuta suas orações nesse quesito. É claro que eu não estou dizendo que você de repente discutiu com seu marido, aí você vai lá para Deus e Deus me dá uma condição de resolver a minha questão com o meu esposo, ou a minha questão com a minha esposa, aí Deus não vai ouvir. Claro que Deus vai ouvir. Isso aqui está se referindo a uma pessoa que retruca, que não quer resolver a situação, que não quer sair daquela situação. No contexto imediato, do marido que não trata sua esposa como um vaso mais frágil, né? Que não age com sabedoria com sua esposa. Portanto, para concluir, o exemplo de Cristo deve ser seguido também no lar, né? Em um contexto de lutas e crises. No caso da mulher que não tem um marido cristão. Mesmo naquele contexto de lutas e crises, o exemplo de Cristo deve ser seguido. Cristo deve ser o objeto, não é? Em que nós devemos olhar e nos espelhar. Mulheres e maridos cristãos devem se esforçar com afinco para que essa realidade estejam evidentes na sua vida conjunta, na sua vida conjugal. Ok? Então que Deus em Cristo nos abençoe, que essa palavra possa penetrar no seu coração e fazer todo sentido na sua caminhada cristã. Amém.